Por quê? Porque, de fato, havia uma profecia divina, um desígnio divino em relação a São José, e disso não há dúvida nenhuma. Eu acho que ninguém aqui ficou com dúvida, não é verdade? Né? Acho que todo mundo conseguiu entender isso perfeitamente bem. Mas se você ficou com dúvida ainda, coloca aí nos comentários, né? Vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema. Deus, quando ele faz as coisas, ele as faz perfeitamente. Não faz pela metade. Nós, seres humanos, é que podemos fazer as coisas assim meio embaralhadas, improvisadas, não é mesmo? Meio mal feitas, né? Mas Deus não é assim. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus, tendo em vista a missão, ele verdadeiramente deu a São José a graça, a santidade e o amor de que ele precisava para cumprir essa missão. Isso aqui é uma coisa claríssima e inquestionável. É um princípio inquestionável. Quando Deus dá missões especialíssimas e singulares a uma pessoa, ele dá também graças especialíssimas e singulares. Nós já tínhamos falado sobre isso lá no início da live de hoje. Então, se Deus te der uma missão, não tenha medo de aceitar a missão. Não tenha medo de dizer o seu sim. Não tenha medo de levar a cabo essa missão, porque Deus vai dar a graça suficiente para você cumprir, né? Então, essa graça, essa missão tão grande que Deus deu a São José, também veio seguido de uma graça muito grande, né? Portanto, nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia de que São José ficou santo depois. Só quando nasceu Jesus, né? Até nascer Jesus, José, era aquele José, né? E depois que Jesus nasceu, aí agora ele ficou santo. Não, ele sempre foi santo. Sempre foi santo, né? Nós estamos falando aqui de um ser humano. Um ser humano, tá? Não é um anjo. Um ser humano. Que depois da Virgem Maria é o maior santo de todos os santos. São José é evidentemente mais santo do que todos os outros santos juntos. E mais até do que os anjos, né? Então a gente tem que sair dessa ideia de comparar São José com os outros santos. Eu não estou aqui menosprezando de forma alguma os outros santos, né? Por exemplo, eu sou franciscano. Eu tenho uma grande devoção por São Francisco de Assis. E por isso mesmo que eu conheço muito bem a história de São Francisco de Assis, estudei no meu tempo de noviciado, estudei durante o período de formação para a Ordem Franciscana, a vida de São Francisco, e continuo estudando até hoje. A gente tem vídeos aqui no canal toda semana, as fontes franciscanas, e não é por isso que eu vou omitir que Francisco, né, houve uma época que ele não era santo, né? Houve uma época que ele tinha ambições humanas, houve uma época que ele fazia festas, bagunças nas tavernas, com música, bebedeiras, etc, etc, etc. Tantos outros santos, né? Santo Agostinho, então, que se converteram, né? Que viviam uma vida errônea, né? Uma vida desregrada, em um determinado momento se converteram, mas não é isso com São José. Então, nós já estamos encerrando, tá, gente? O pessoal está cansado aí, quer ir embora já. Aguenta mais um pouquinho. Quando no Evangelho, os filhos de Zebedeu, eles pedem a Jesus que quando ele vier no seu reino, um sente à sua direita e outro à sua esquerda, o Senhor responde que isso ele não pode fazer, porque já está reservado pelos planos e projetos de Deus. Nós até chegamos a comentar sobre isso no podcast terça-feira. Quem acompanhou o podcast aqui viu, né? Ouviu, né? Nós falando sobre isso. Por quê? Porque estava reservado.
né? Jesus até disse para eles assim: vocês podem beber do cálice que eu beberei? E eles disseram: podemos. Aí Jesus pensou um pouquinho: de fato vocês podem, porque Jesus sabia que eles iam passar pelo martírio. Mas quanto a um sentar-se à minha direita e outro sentar-se à minha esquerda, isso não cabe a mim, cabe ao Pai. Porque o Pai já reservou esses lugares desde toda a eternidade. Já está nos planos de Deus, né? E aí a gente pode se questionar, afinal de contas, quem é que vai sentar à direita? Quem é que vai sentar à esquerda de Jesus? Evidentemente, sem sombra de dúvida, a Virgem Maria e São José. Quem mais seria? Quem mais? São os maiores de todos, né? Então é lógico que esses lugares estavam reservados, né, para aqueles que estiveram com Jesus durante tantos anos, né? São José durante 30 anos. Nossa Senhora um pouco mais, né? 33. Certo? E que eram parte do projeto de Deus, o projeto da encarnação, né? O projeto desde toda a eternidade. Desde que Deus resolveu enviar seu Filho à Terra, ele já incluiu São José e a Virgem Maria, sem dúvida, né? Então, resumindo, né, nenhum santo pode dizer, junto com a Virgem Maria e com São José, que colaborou com a encarnação do Verbo, que colaborou com a salvação da humanidade inteira, né? Os únicos que podem dizer que colaboraram com a encarnação do Verbo, que colaboraram com a salvação da humanidade, são a Virgem Maria, que deu à luz, né? São José, que foi o pai adotivo, que cuidou, que educou, né? São José colaborou porque ele estava lá por desígnio e projeto de Deus. Ele não estava lá à toa, ele não apareceu como uma figura desconexa de toda a história, de todo o contexto. Ele estava lá porque Deus quis que ele estivesse lá. Era para ser ele, foi escolhido ele, né? É preciso ter claro que São José foi pensado por Deus, tá? E está nas profecias, porque desde toda a eternidade fazia parte de um decreto divino. E disso não há dúvida nenhuma, né, gente? Por isso que nós estamos diante de um grande santo, do maior de todos os santos, com exceção da Virgem Maria, é claro, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o divino Salvador, que ele não é santo num sentido ordinário, ele é santíssimo, né? Porque é o próprio Deus que se fez homem, ok?